Não é de hoje que existem histórias sobre supostos monstros gigantes que habitam o nosso planeta Terra. Na Bíblia, por exemplo, temos os Néfilins. Já segundo os Anunnakis, esses seres gigantes vieram do planeta Nibiru e visitaram a Terra há milhares de anos atrás. Mas no final nunca houveram provas disso, se os gigantes existiram mesmo ou não. A não ser que você visite um antigo templo na Síria. Pois lá, galera, algumas pegadas de gigantes foram encontradas nas ruínas. E será que essas pegadas então provam a existência de gigantes? Ou é exatamente isso que vamos ver juntos no vídeo de hoje? As misteriosas pegadas gigantes no templo de Aindara. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, é só descer a tela um pouquinho, clicar nesse botãozinho vermelho e, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Não esqueça de deixar o joinha, hein? E agora bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa, eu sou o Daniel Gigante Moro. E para tentar entender melhor o vídeo de hoje, vamos viajar diretamente para a Síria e ver os mistérios que foram guardados no templo de Aindara. O templo. Aindara, na verdade, é o nome de uma pequena aldeia, que fica a noroeste da cidade de Alepo, na Síria. E essa área ficou mundialmente conhecida por causa de um templo antigo que foi encontrado lá na região, chamado de O Templo Aindara. Tudo começou em 1955, quando os arqueólogos descobriram, por acaso, um enorme monumento em formato de um leão. E como ali poderiam haver muitas outras coisas escondidas, o local foi escavado entre 1980 e 1985. E durante as escavações foi encontrada uma estrutura bem parecida com o templo bíblico de Salomão. Que, para quem não sabe, segundo a história, foi o primeiro templo sagrado na antiga Jerusalém. E os arqueólogos ficaram bem espantados, galera, pois a semelhança entre o templo de Aindara com o templo de Salomão são bem grandes. O templo de Aindara tem aproximadamente 900 metros quadrados, foi feito em pedra basalto, lajes e arenito e estima-se que seja da Idade do Ferro. Mas por mais que esse templo, galera, de Aindara possui muitas características parecidas com o templo de Salomão, os especialistas não acreditam que ele seja o templo de Salomão. É apenas algum outro templo rodeado de mistérios e segredos. Mas além de tudo isso que foi descoberto e muito mais que ainda não foi descoberto, o que chama a atenção nesse templo antigo são as enormes pegadas encontradas nas ruínas. As pegadas de Aindara. Logo na entrada do templo de Aindara, existe um par de pegadas gigantes esculpidas em um grande bloco de pedra. Elas têm cerca de 1 metro de comprimento. As pegadas, viu galera? E elas estão viradas para o interior do templo, indicando que o gigante estava entrando lá dentro. Que depois dele ter ficado de frente ao templo, o gigante teria entrado, pisando com o que seria seu pé esquerdo. Não dá pra saber ao certo se é o pé direito ou o pé esquerdo. Parece ser o esquerdo, mas pelo desenho que tá meio mal feito, não dá pra saber ao certo. E daí a próxima passada foi encontrada a 9 metros de distância daí, já na área do salão principal. E aí galera, que se ele deu uma passada de 9 metros, ou ele saiu correndo e pulou, mas aí não tem as outras passadas, né? Ou esse gigante teria por volta de 20 metros de altura. E esse tamanho encaixa com o tamanho que o templo poderia ter, já que as ruínas do templo indicam que era grande o suficiente para alguém desse tamanho morar lá dentro. E é por isso então que esse templo e essas pegadas foram associadas a possíveis deuses que viveram aqui na Terra, ou seres gigantescos. Isso é claro, há um tempo muito distante. E isso continua sendo um mistério porque até hoje não se sabe quem realmente deixou ou esculpiu essas pegadas. Aí quando descobre foi um carinha que foi lá e esculpiu as pegadas. E para poder explicar, né, de onde vieram essas pegadas, existem algumas teorias. Segundo alguns estudiosos, aquilo poderia ser a impressão causada por um animal. Eu não sou estudioso, estudando a imagem aqui não parece ter vindo de animal não sei, não tem nada a ver. Já outros acreditam que essas pegadas possam realmente ser de seres gigantes que frequentavam aquela região. Mas tá meio estranho, né? Porque só tem, algumas pegadas. Ele economizava passos. Você acredita em gigantes? Você acha que realmente essas pegadas foram deixadas por gigantes? Por mais que são pegadas gigantes, né, encontradas em um templo sagrado, fica muito difícil, né, galera, de acreditar que realmente um gigante andou ali. Até porque era pra ter várias pegadas esparramadas. Então a hipótese mais aceita para essa história, galera, é que elas foram esculpidas por alguém de alguma civilização. E é agora que a gente entra num ponto interessante, porque se ela foi esculpida por alguém, de onde eles tiraram essa ideia de fazer um pé gigante? Será que quem esculpiu viu algum ser gigante? Será que teve alguma referência para criar essa pegada? Pois hoje em dia, galera, a gente conhece gigantes,
gigante, morcego, saci e várias outras criaturas, né? É fácil a gente desenhar, é fácil a gente representar isso. Mas e naquela época, lá nos primórdios? De onde os caras tiraram essa ideia? Será que foi daquela época que essas lendas nasceram? E o problema dessa história, para concluir tudo isso, é que os exploradores não conseguem mais acessar aquela região atualmente. Pois como lá na região da Síria acontecem vários conflitos, isso acaba dificultando o acesso dos exploradores naquela área. Então a dúvida final sobre esse templo é: será que essa civilização misteriosa construiu esse templo dedicado a esses seres gigantes? Pois galera, como vocês viram, o próprio templo era gigante, podendo abrigar facilmente qualquer criatura grande. E aí eu te pergunto, será que fizeram só essa pegada gigante ou será que eles testemunharam seres desse tamanho? Porque para e pensa, né galera, algo feito lá na antiguidade, para imaginar algo tão real assim, uma pegada tão bem feita, talvez eles realmente tenham vivido ou presenciado algo que a gente não sabe. Então, será que os gigantes existiram de verdade ou não? Bom, isso fica no ar, ou deixa nos comentários o que você acha aí. Às vezes eles eram religiosos, acreditavam que os deuses eram deuses supremos, gigantes e semelhantes a nós, só que, né, extraordinários, gigantescos. Aí pra representar, sei lá, não dá pra desenhar Deus no chão. Tipo, seja bem-vindo aqui, gigante. Ou tipo, Deus passou aqui, tá ligado? Aí botou as pegadas do que seria Deus pra ele, que é um ser gigante. Essa é a minha teoria. Deixe sua teoria aí embaixo nos comentários e não esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo. E não foi só lá em Aindara, galera, que apareceram esses relatos de gigantes. Isso já aconteceu em vários lugares do mundo, é um assunto bastante amplo. Então deixa bastante like nesse vídeo que podemos voltar com outra história sobre gigantes. Outros relatos de gigantes que foram encontrados aqui no planeta, beleza? Então é isso, galera, ficamos por aqui. Se inscreva no canal se não é inscrito, acompanha também o Você Sabia Games que está de volta. E nos vemos no próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu!